Oi, gente! Semana passada eu comecei a contar para vocês como eu conheci Jesus. Hoje a gente tem uma mensagem poderosa de como começou a minha conversão. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Se inscreve aqui, deixa o teu like, ativa o sininho para que toda segunda-feira tu seja lembrada que tu tem um encontro marcado aqui no nosso canal, que tem vídeos novos toda segunda-feira, meio-dia. Tá preparada? Essa é uma história linda demais. A história de quando a gente começa a trocar os nossos planos pelos planos de Deus. É fácil fazer isso? Não. Eu acho que é o momento mais difícil de toda a nossa conversão. É quando a gente começa a buscar pelos sonhos de Deus e não mais os nossos. É pelo momento onde a gente começa a trocar as nossas vestes pelas vestes de Deus. Então, se eu vestia certa roupa, ninguém chegou para mim e falou assim, não usa isso. Mas não me convém mais. Eu não quero mais usar aquilo que está me agradando, aquilo para chamar atenção. Eu só quero chamar a atenção de uma pessoa, que é Jesus Cristo. A gente começa então a trocar as nossas vestes. Se a gente ir em certos lugares, não nos cabem mais também. A gente chega lá, parece que o barulho é ensurdecedor. É como se a todo momento a gente estivesse sendo lembrado. Não é aqui. Tá perdendo tempo? O que tu tá buscando aqui? E o mais engraçado é que por mais que a gente tente se encaixar, a gente permanece sendo um peixe fora d'água. Então é um momento onde se a gente usa de algo para nos fazer feliz, bebidas, drogas, ao invés de se sentir feliz, a gente se sente triste. Ninguém precisa vir e colocar o dedo no teu rosto e falar isso está errado. A gente mesmo sente dentro de nós uma inquietação. Isso não é para mim. Eu sou filha de Deus. Será que Jesus faria o que eu estou fazendo? E a gente começa a ter muitos conflitos internos. É como se a gente estivesse vivendo contrações. Eu comparo o momento de conversão como uma contração. Ainda não nasceu o crente. Ainda não nasceu a pessoa que ama Jesus acima de todas as coisas. Ainda não nasceu essa pessoa. Começou o trabalho de parto. E existem muitas pessoas que quando aceitam a Jesus, quando estão nesse momento, eu vejo que existem diversas formas de pensamento. Existem aqueles que são expostos à verdade e que pensam assim, quando eu estiver perto de morrer, eu aceito esse Jesus. Quando eu estiver no leito do hospital, eu aceito Ele, eu vivi minha vida do jeito que eu queria, Ele vai me salvar e está tudo certo. Existem outros que começam a querer o que Deus quer, começam a fazer da forma certa, começam a trocar os seus hábitos, começam a buscar por referências, começa a ler a palavra, começa a se olhar no espelho e não se reconhecer mais. Eu já não sou a velha Mariel. Agora eu sou a nova. Só que hoje eu vou contar para vocês como que eu me perdi em meio a esse processo. Seria muito mais fácil se eu chegasse aqui e falasse, foi mil maravilhas. Eu aceitei a Jesus e a minha vida foi transformada. Nunca mais tive luta, nunca mais tive crises, nunca mais chorei. Seria mais fácil. Mas não foi assim que aconteceu. A Mariel, quando se converteu, ela começou a buscar por aquilo que o Senhor poderia oferecer para ela. A Mariel começou a buscar pelas mãos do Senhor. E isso é o tema da nossa mensagem. Eu tinha os olhos nas mãos. Eu queria saber o que estava na mão dele. Um casamento feliz? Dinheiro na conta? Vitória, conquista, filhos. O que o Senhor poderia me oferecer? Essa era a Mariel recém-convertida. E eu olhei tanto para as mãos do Senhor que eu esqueci de olhar para o Senhor das mãos. Eu estava tão presa ao que o Senhor podia me dar que eu esqueci de olhar nos olhos dele e descobrir quem ele era.
E foi aí que a Mariel criou ídolos. O que é ídolo, Mariel? Ídolo é tudo aquilo que tu coloca na tua vida num lugar que só pertence a Deus. É tudo aquilo que tu doa a tua energia, que tu dá a tua força, que tu gasta a tua força mais do que tu tem gastado com Deus. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas nos são lícitas, porém nem tudo nos convém. É muito fácil, quando a gente não olha nos olhos de Deus, mas nas mãos, a gente se perder em meio às bênçãos que Ele nos entrega. É muito fácil que um filho gerado em um milagre roube o lugar do Deus que te deu o filho. O casamento que tu tanto buscava e esperava transformação e restauração, quando o Senhor te entrega, vocês param de ir para a casa de Deus? Vocês param de adorar? Vocês param de buscar? É o meu green card, Senhor. Nós estamos em Miami. Oh, guys! Nós estamos em uma outra nação. E muitas pessoas aqui têm esse desejo no coração dela. E o Senhor as traz para este lugar, porque aqui é a terra prometida. O Senhor tinha este lugar, tinha esse tempo, tinha esse encontro, tinha essa nação. Mas tu colocou isso num lugar que só pertence a Ele. E aí tu criou um ídolo. A palavra de Deus nos conta em diversos livros o alerta à idolatria. Não façam ídolos para vocês. Fuja da idolatria. Se nós olharmos a história de Moisés, Moisés era um líder cheio de Deus. Um homem que tinha encontros com Deus, que ouvia a voz do Senhor e que liderava um povo que estava passando por um deserto. Só que não era um povo cético, não era um povo com um Senhor em silêncio, era um povo que todos os dias caía um maná do céu. Era um povo que Moisés ouvia a voz de Deus e repassava para aquele povo. Mas no momento em que Moisés sobe para o monte para buscar a direção de Deus e começa a demorar, quantas coisas têm demorado na tua vida? Quantas coisas têm demorado na tua vida a acontecer? Quantos milagres que tu tem esperado de Deus e parece que Ele não está te vendo, que Ele está em silêncio, que Ele te abandonou, que Ele voltou lá para aquele monte lá de cima e Ele não está prestando atenção em ti? E quando isso aconteceu com aquele povo perdido naquele deserto, esperando que Moisés viesse com algo, aonde eles estavam olhando? O que Moisés ia trazer mastigado? Para que Moisés tem para nos entregar? Eles conheciam as mãos do Senhor, mas não o Senhor das mãos. E aí, enquanto Moisés está lá em cima, eles constroem um bezerro de ouro para adorar. Sabe o que é idolatria? É tu tirar o brinco da tua esposa, como a Bíblia relata. Eles começaram a tirar os enfeites das mulheres daquele lugar para construir um lugar de adoração a um Deus morto, a um Deus de metal, a um Deus de ouro. Um bezerro de ouro que não mandava maná, que não tinha boca, que não falava, que não tinha o direcionamento e que não conhecia o teu ontem, o teu hoje e o teu amanhã. Eles prestaram culto a esse Deus que a Mariel estava começando a prestar culto. A Mariel estava prestando um culto, não era para o ouro, não era para a prata. Tem pessoas que se perdem nisso. Tem pessoas que começam a receber muitas coisas e se perdem em meio àquilo, colocam no lugar de Deus. Mas a Mariel começou a se perder num casamento. Como assim? A pessoa que me apresentou Jesus voltou para Jesus quando eu comecei a ir para Jesus. Nós nos convertemos juntos, nós nos batizamos juntos e nós estávamos vivendo algo incrível em Deus. Parecia que tudo tinha começado a dar certo. 6 meses de convertida e tá tudo fluindo. Já tinha tido um aborto, engravidei de novo. Tava grávida da promessa.
Promessa que eu ouvia que viria esse filho. Comecei a viver tantas coisas extraordinárias e vim para a terra de vocês fazer meu enxoval. Enquanto eu estava aqui, essa pessoa foi tomada por Satanás mesmo e começou a viver tudo ao contrário do que eu acreditava. Tudo ao contrário do que a gente vivia. Ele se afastou da presença do Senhor e então eu levantei um ídolo. Eu buscava o Senhor pela restauração do meu casamento. Eu buscava o Senhor pela libertação do meu marido. Eu vivia na igreja de segunda a segunda e eu quero te dizer isso. Ativismo na igreja não significa que tu conhece o Deus que está sendo pregado nesse lugar. Tu ir na igreja de segunda a segunda não significa que tu conhece aquele Deus que está sendo adorado. Muitas vezes tu está indo à igreja de segunda a segunda porque tu quer receber algo em troca do Senhor. Só que o nosso Deus, Ele não é comprado pela tua barganha. Ele não é comprado pela tua obra. Ele não é comprado pelo tanto que tu está dando para Ele. O Senhor teu Deus se revela para ti quando tu entra no teu quarto. Busca em secreto. Em secreto Ele te recompensa. É em secreto porque é na intimidade, é no relacionamento. Quem aqui gosta daquele amigo que só liga quando quer alguma coisa? Eu devo ser muito louca, porque eu não gosto. Tem aquelas pessoas que quando sobe a notificação, tu já pensa assim, ó, o que ela tá precisando? Não tem? Quem mora nos Estados Unidos, então, deve ter um monte de brasileiro. Minha base acabou, tu pode mandar pra cá? Aí, não tem. Tem gente que só nos busca pelo que a gente pode oferecer. Aí a gente não gosta disso, a gente não gosta que nos busquem só pelo que a gente tem a oferecer, mas a gente está buscando o nosso Deus só pelo que Ele tem a oferecer? Essa era a Mariel, que buscava a Deus pelo que Ele poderia proporcionar. A Mariel, ela se descobriu alguém tão idólatra a ponto de, se a pessoa está feliz, eu estou feliz. Se a pessoa saiu e voltou tarde, eu não sabia onde estava, acabou meu mundo. Se a pessoa está comigo, sabe o que é tu colocar alguém num centro que não pertence a ela? Deixa eu te dizer algo, homem, não homem masculino, homem, o ser humano, ele está propenso a te decepcionar. Ele está propenso a te machucar, é a natureza do ser humano. Muitas vezes as pessoas te machucam sem nem saber que estão te machucando. Muitas vezes elas estão roubando a tua identidade sem nem saber que tu está vivendo uma vida para elas. Muitas vezes tu enterrou não só os teus sonhos, mas tu enterrou quem tu era para viver em prol de outra pessoa. Não é que tu começou a sonhar os sonhos da outra pessoa, não é que tu está caminhando sobre o mesmo propósito, não é sobre a mesma missão, não. É que tu colocou aquela pessoa no centro onde ela não deveria estar. Sabe por quê? Porque o único que é imutável, o único que não vai te decepcionar, o único que não tem mancha, que não tem mácula, que não tem falha, que é fiel hoje e sempre, é o Senhor. Muitas vezes a gente já falou isso, eu creio que vocês já possam ter ouvido isso. Existe um pedaço no teu coração que é exatamente do tamanho do Senhor. E aí está o problema. Quando a gente acha que não está suficiente aquilo ali, a gente não conheceu, a gente não encaixou a peça, a gente não colocou Jesus direito no centro, a gente ainda está colocando muitas coisas naquele lugar que não é para alguém estar. Às vezes é um filho, às vezes é um marido, às vezes é uma situação, às vezes é um green card, às vezes a gente pode botar coisas inimagináveis num lugar que não pertence a elas, um lugar que só pertence ao Senhor. Então eu buscava tanto por uma libertação, buscava tanto por um casamento restaurado, eu grávida, passando por tudo que eu nunca imaginei que eu passaria. Eu grávida, longe da minha família, sofrendo sem ter alguém
que tinha me prometido ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a gente morresse. É muito perigoso quando a gente levanta um ídolo, porque ele nunca vai atender às nossas expectativas. Nada é capaz de suprir as nossas expectativas quanto o Senhor. A palavra de Deus nos diz que é Ele quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Por isso a honra, a glória, o louvor, a adoração não é porque Ele nos entregou, é para quem Ele é. Nós só conheceremos o Senhor das mãos quando nós pararmos de querer o que Ele pode nos oferecer e começarmos a buscar quem de fato Ele é, ontem, hoje e para todo sempre.